Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos, meditar esse tema. Essa palestra é muito importante, que vai falar sobre as verdades do querer divino e que elas precisam ser reveladas. Não pode ser tratadas sendo colocadas no silêncio, porque não é o objetivo de Deus trazer essas verdades para a Terra, elas serem arquivadas, serem desprezadas, serem deixadas para segundo plano, serem colocadas outras coisas no lugar. Não. Se Deus se comunica, é com uma finalidade. E é para que nós o conheçamos e nos comuniquemos com Ele também. Então, aqui nesse trecho, nessa palestra, o Jesus vai falar muito sobre o objetivo da palavra, do que significa quando as verdades de Deus não são ditas, não são faladas, o perigo que é e o bem que é comunicar essas verdades. Então, é muito importante esse tema. Então, vamos ouvir, o próprio Jesus, ouvir aquilo que ele quer dizer, o que ele mesmo quer falar, Vamos ficar abertos para os ensinamentos que ele tem para nos dar através desse tema, porque é muito importante, Nós estamos meditando sobre o Fiat. E o que é esse Fiat de Deus, esse faça-se de Deus? Não é uma palavra só dita, não é uma palavra qualquer, só uma palavra e ponto final, não. Não, nessa palavra, ela é todo o plano de Deus, a vontade de Deus, e dentro desse Fiat, milhões de coisas são feitas, e com muitas coisas Deus tem a explicar sobre o Fiat dele, porque esse é o tempo que ele está dando as verdades do livro do céu e explicando o seu Fiat, o seu objetivo, o seu plano de amor. Então é muito importante. O que é realmente esse Fiat que sempre existiu, que mantém tudo, conserva tudo que nós vemos, mas que antes não estava sendo falado sobre, não era conhecido. Então é o tempo que o Senhor fez para nós, por isso eu falo Kairós, É o tempo que o Senhor fez para nós e é muito importante o que ele vai dizer. Então vamos prestar muita atenção nas palavras de Jesus, que ele fala para Luísa Picarreta no Livro do Céu, volume 19, o trecho do dia 2 de março de 1926. O silêncio no que diz respeito às verdades do querer divino forma o túmulo a estas verdades, enquanto a palavra forma a sua ressurreição. Olha só que forte, muito forte, Então vamos entender porque que Jesus está falando essas coisas aqui. Então, sentia-me oprimida e com tal relutância em abrir a minha alma para manifestar o que o bendito Jesus me disse. Teria querido calar-me para sempre, a fim de que nada mais se soubesse. E lamentava-me com o meu doce Jesus, dizendo-lhe: ó, se me dissesses para não dizer mais nada a ninguém sobre o que se passa entre nós, o peso enorme que me libertarias, como ficaria feliz. Não vê minha grande repugnância, o esforço que preciso fazer? Mas enquanto dizia isso, meu sempre amável Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, você gostaria de sepultar a luz, a graça, a verdade e assim preparar o túmulo a seu Jesus? O silêncio acerca de tudo que é verdade forma a sepultura da verdade, enquanto a palavra forma a ressurreição da verdade. Faz ressurgir a luz, a graça, o bem, muito mais, porque a palavra sobre a verdade parte do Fiat Supremo. A palavra teve o seu campo divino quando, na criação, com a palavra Fiat, fiz sair toda a criação. Podia tê-la criado ainda em silêncio, mas quis servir-me da palavra Fiat, para fazer que também a palavra tivesse a origem divina, que contendo a potência criadora, quem se servir dela para manifestar o que a mim pertence,
tivesse a potência de comunicar aquelas verdades a quem tem a fortuna de as ouvir. Para ti é uma razão mais forte, porque sendo tudo o que eu te digo, a maior parte coisas que correspondem à minha suprema vontade, não é somente a palavra de origem, mas é propriamente aquele mesmo Fiat que, saindo de novo em campo, como na criação, quer fazer conhecer os imensos bens que contém o meu querer, e comunica tal poder sobre tudo o que te manifesto sobre ele, que é suficiente para poder formar a nova criação da minha vontade nas almas. Isto é o bem que me queres, que com o teu silêncio queres formar o túmulo à minha vontade? Olha que sério que é, muito sério. Nós já vamos meditar por aqui, né? O que Jesus quer dizer para nós nesse tema, nessa palestra, né? Vem Espírito Santo, né? Vinde por meio, né? Da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então é muito sério isso aqui. A Luísa está falando que tinha uma relutância em falar, né? Porque por causa dos aborrecimentos de ter que falar o que se passava, os descréditos, os problemas que ela enfrentava com as perseguições que ela sofreu, as pessoas que não acreditavam, né? Ela tem que abrir coisas assim muito íntimas, né, do que ela vivia com Jesus. E ela tinha todo um medo, um receio, tudo isso. E ela falando dessa relutância, dessa dificuldade que ela tinha em manifestar essas verdades. Tem muitos momentos em que ela fala que por que o senhor não chama um sacerdote? Por que o senhor não chama alguém mais estudado, mais entendido? E Jesus deixou claro para ela que não tinha essas pessoas, ele não tinha a atenção dessas pessoas, ele não tinha a atenção dos eruditos, ele não tinha a atenção dos sacerdotes. Eles estavam com outros interesses, preocupados com outros conteúdos, preocupados em desenvolver as ciências humanas, em falar de coisas mais humanas. Então, eles não estavam interessados, né, nas coisas de Deus, nessa parte mística, né, nessa parte mesmo do falar de Jesus, né? Então, é muito complicado. Ele não encontrava essa abertura, essa disposição. E muitas vezes ele vai mostrar isso para a Luísa claramente, vai levar ela na igreja, vai fazer ela ver as ofensas que aconteciam ali também nas almas devotas, o desprezo que ele sofria, mesmo dentro da igreja, entre aqueles que diziam que se consagraria a ele, viveria só para ele, só por ele, né? E ali ele mostrando também que as almas devotas, que eram aquelas que mais faziam ele sofrer, né? Aquelas que mais diziam estar próximas dele, que se consagraram a ele, são aquelas que mais faziam ele sofrer. Então é muito sério, e ela precisou ver tudo isso para ela tomar consciência de que não é brincadeira quando ele fala que a vontade divina dele não é considerada, não é ouvida, que não tem quem fale dela, que não tem quem se importe. Então ela foi escolhida e ela tinha que esquecer da pequenez da formação dela, de quem ela era, porque é a palavra de Deus na criatura, né? O poder todo do Fiat, não é nosso. O instrumento, por mais pequeno que ele seja, débil, pequeno, né? Nesse momento ele é investido. Quando o Fiat toma posse de nós, é um poder tão grande que nos investe, né? Que ele que vem e ilumina a nossa inteligência. Ele que ilumina a nossa boca. A gente não pode abrir a boca se não for por ação do próprio Deus. Então é Ele que vem em socorro à nossa pequenez, Ele que nos preenche, porque nós já fomos feitos para esse propósito. Então, naquele momento, ele estava mostrando para a Luísa, dando a consciência para ela, de que é um absurdo o que ela está dizendo, de que ela não tem ideia, que isso não vai fazer ela feliz coisíssima nenhuma, porque ela está falando aqui, se tirar o peso enorme de mim e de ter que falar sobre o que se passa entre nós, para as pessoas, né, de ter que escrever esses escritos, nossa, você não tem ideia de como você vai me libertar, e eu ficaria muito feliz desse peso, não, mas a gente não tem que pensar em nós, entende? A gente tem que pensar na dor da divina vontade, na urgência dela, no quanto que ela esperou. São 6.000 anos de espera, né? Porque a vontade de Deus sempre existiu, desde a criação de tudo. Sempre foi o poder dessa palavra fiat, que tudo fez, que tudo realizou. É ela que saiu para fora, né? E do ad intra foi para o ad extra. E Deus pronunciou o fiat, criou todas as coisas. E disso tem muita coisa para ser falada, né? De tudo que nós conhecemos, de tudo que nós vemos, né? De toda a história da redenção, está tudo dentro desse fiat. Tudo que Jesus fez, mas
Nem tudo, mas ele não acabou por aí. Não foi explicado esse fiat, não foi explicado esse plano de Deus, essa vontade de Deus. O homem não estava ainda aberto para esse tipo de linguagem. Então, o homem, tem vários trechos do livro do céu que Jesus fala que o homem estava que nem um bruto na criação ainda, que ele precisava primeiro aprender as pequenas coisas, que ele precisava comunicar para o homem as pequenas coisas para ele aprender a ser civilizado, se comportar como homem, né, por causa da queda original do que o homem perdeu, né? Então, assim, tinha todo um aproximar de novo do ser humano para ele voltar a confiar em Deus, porque a culpa original foi essa desconfiança de Deus que o homem teve. Então, esse aproximar de novo, que Deus usou dos profetas, Deus usou daqueles que ele foi escolhendo, os patriarcas, e foi se aproximando aos poucos do povo. Então, tem toda uma história, entendeu? Depois vem Jesus para nos redimir, e ele também não podia diretamente comunicar tudo o que ele estava fazendo, comunicar todo o plano, por quê? Porque ele encontrou o ser humano ainda naquela situação de regenerar, né? Ele estava precisando regenerar primeiro o ser humano não sabia nem o básico, ele nem tinha um relacionamento chamado Deus de Pai, entende? E ele veio revelar que quem me vê o Pai, veio revelar o rosto de Deus, que é o rosto de Jesus, veio revelar o Pai, veio revelar, porque Jesus é o verbo, essa palavra que nós vamos meditar, essa palavra encarnada. Então a palavra se fez carne, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, né? Quando eles decidiram, Jesus falou: eu irei me encarnar, né? A palavra veio. A palavra se fez homem para habitar no meio de nós. Então Jesus veio comunicar essas palavras, mas ele precisava dizer as primeiras palavras. Jesus fala que os ensinamentos que ele deixou, que nós temos no Evangelho, é o ABC, é o início do início, porque ele precisava comunicar o início para o ser humano, que não sabia nada, que não sabia nem como viver bem as leis de Deus, porque às vezes eles viviam a lei de Deus de um jeito mecânico, automático, só por fazer, mas não tinha um relacionamento com Deus de verdade, não tinha comunicação com Deus de verdade, né? Não tinha um amor pelo que estava fazendo, um entendimento, né? Um ser humano muito fechado. Então Jesus veio primeiro se aproximar, e tudo o que ele fez é para mostrar o amor dele, para amar o ser humano e para o ser humano amar ele novamente. Entende? Só que é muito mais do que isso, e é sobre isso que nós vamos meditar. Vai muito além de tudo isso. Essa compreensão do que é o Fiat de Deus, do que é essa palavra. É muito sério. Então, imagina que a Luísa está recebendo as verdades do Fiat, a explicação desse plano de Deus, a explicação do que foi a criação, para que da criação, a explicação do para que da redenção da vida de Jesus, do que Jesus fez, para que fez, o que ele fez, do que quando instituiu a igreja, do para que da igreja, do que a igreja está ligada a esse fiat, né? A ligação do que tem a igreja com tudo isso, o depósito que foi colocado nela dos sacramentos, dos conhecimentos, e toda essa vida que nós temos, que nós estudamos, que nós conhecemos, mas que não aprofundamos, tem uma origem de tudo. E essa origem, essa explicação, essa finalidade é o Fiat, é essa explicação desse plano de Deus, da vontade de Deus, e que essa explicação ele trouxe no livro do céu, que é esse livro que a Luísa está escrevendo, que ela é depositária do terceiro Fiat, depositária desses conhecimentos. Uma criatura escolhida por Deus, assim como que para a redenção acontecer foi confiada a Nossa Senhora, ser essa depositária, receber o verbo, abraçar esse plano, dizer sim para esse plano e poder abraçar a redenção e depositar nela tudo isso. Assim também a Luísa é escolhida nesse momento para o terceiro Fiat, que na verdade é o mesmo Fiat da criação do início, mas que não tinha sido explicado. E o livro do céu é essa explicação sobre esse Fiat, a explicação da finalidade das coisas, a explicação do para que Jesus nos redimiu. Porque não pense você que ele só nos redimiu para nos salvar, que ele só redimiu para tirar o homem da culpa. Não, e não é só isso, é muito mais do que isso. Existe um estado original para qual nós fomos criados por Deus. Existe uma ordem do qual Adão saiu e todos nós automaticamente saímos, né? Ele caiu e todos nós caímos juntos.
Então, existe um lugar que é posto o homem na criação, assim como está o sol nessa ordem, assim como estão as estrelas, assim como estão os animais, assim como estão as plantas, assim como estão todas as coisas. Então, existe o lugar do homem também na criação, existe o lugar que o homem tem que voltar a esse posto, essa finalidade para a qual ele foi criado. Ele nunca vai ser feliz se ele não voltar. Então, imagina se a Luísa não contar essa felicidade de Deus, não comunicar para o homem a sua origem. Imagina o que é não falar sobre a divina vontade. Imagina o que é receber esse conhecimento e não falar sobre isso. Então, ela estava dizendo disparates que não estava nem refletindo. E aí, Jesus vai falar bem forte, com autoridade, para que ela entenda o que significa não falar essas verdades, o que significa ignorar essas verdades. Ele não está falando só para ela, está falando para todos nós que estamos estudando, que estamos lendo o livro do céu. Todos, na verdade, para toda. Ele está comunicando para todos, porque o livro do céu foi trago para isso, para ser conhecido, para ser amado, para que a igreja ame, para que a igreja fale desses escritos. E ela não está preocupada com isso, ela não está preocupada com isso. Então, ela está sim sepultando essas verdades. Ela ainda não disse o fiat, e a igreja precisa dizer seu fiat. A igreja precisa dizer seu faça-se, ela precisa responder a todo esse plano de amor. Ela precisa divulgar essas verdades, ela precisa se abrir ao reino da divina vontade. Então, é muito sério o que Jesus vai falar aqui. Então, olha só, o que é essa palavra, que é o próprio Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que vem explicar todo o pensamento do Pai, né? Ele sendo a segunda pessoa da Trindade, ele vem explicar todo o pensamento do Pai, ele é o Verbo. Então, olha o que ele vai dizer, minha filha, você gostaria de sepultar a luz, a graça, a verdade e assim preparar o túmulo ao seu Jesus? Então, olha o que significa não importar com o livro do céu. Olha o que significa não importar com o que está sendo falado aqui, com essas verdades. O silêncio acerca de tudo que é verdade forma a sepultura da verdade, enquanto a palavra forma a ressurreição da verdade. Olha só isso, que forte. O silêncio acerca de tudo que é verdade forma a sepultura da verdade. Então, é mandar Jesus para o escanteio, é mandar Jesus, é deixar Jesus de lado. O silêncio para essas coisas. Então, Deus não vem, Jesus, a gente tem que entender uma coisa, desde o princípio. Deus não é o objetivo de Deus ser desconhecido. Não é o objetivo de Deus que o homem e ele, né, vivam num silêncio. Em que silêncio porque da parte de Deus, não. Ele quer ser conhecido, senão não tinha toda essa riqueza, senão Jesus não tinha se encarnado, o verbo, a palavra não teria sido feita carne e habitado no meio de nós, se Deus quisesse silêncio. Se Deus quisesse silêncio, o homem não teria capacidade de se comunicar, de falar, ou você acha que a gente fala para quê? Para que a gente tem boca? Para que a gente tem boca? Para besteira? Não. Por que a gente tem inteligência, mente, imaginação, capacidade de pensar, raciocinar? É à toa? Não. Tem um objetivo aí, porque o que nos torna diferente das coisas criadas, né? Jesus fala que o homem veio para quebrar o silêncio, para fazer companhia para ele, porque as coisas criadas não falam, elas têm um mutismo. Deus, ele fez essas obras, né? Ele é amado, ele na vontade dele, ele está satisfeito, é feliz na sua vontade, mas as coisas criadas não pode fazer companhia para ele, de dar uma resposta para ele, de dizer para ele obrigada. Meu Deus, que lindo que o Senhor me fez aqui. O sol não vai falar com Deus, não vai dizer e contar dos feitos do que o próprio Deus está fazendo nele. As plantas não vão dar essa resposta, elas não falam, os animais não falam, eles não têm a razão, entende? Então, assim, quem foi feito assim? Quem foi feito com a capacidade de pensar, de falar? Quem foi feito com corpo, com alma e espírito? Com inteligência, memória e vontade? O ser humano. Então, o ser humano é para quebrar o silêncio. O ser humano foi feito para comunicar-se com Deus. Então, tem o fiat em Deus e tem o fiat no homem.
Então, o ser humano foi feito para dizer fiat para Deus. O ser humano foi feito para ser esse canal de concretização, em que acaba-se esse silêncio, onde há comunicação entre Deus, o homem e Deus, em que o homem possa compreender, ter relacionamento com Deus, possa dar glória para Deus por tudo o que ele fez, e é direito de Deus isso. E qual que é o meio que Deus fez para abrir-se a esse canal de comunicação? Entre Deus e o homem e Deus, a palavra. A palavra, ele vai falar uma coisa muito importante sobre a palavra aqui, para a gente meditar, ó, porque está falando aqui, ó, o silêncio acerca de tudo que é verdade forma a sepultura da verdade, enquanto a palavra forma a ressurreição da verdade. Faz ressurgir a luz, a graça, o bem, muito mais, porque a palavra sobre a verdade parte do Fiat Supremo. Olha só, a palavra teve seu campo divino quando na criação, com a palavra fiat, fiz sair toda a criação. Podia tê-la criado ainda em silêncio. Então, Deus poderia apenas pensar. Ele poderia não ter dito nada. Ele poderia nem ter contado nada sobre. Ele poderia não ter falado, pronunciado nada e ter feito tudo. Mas aqui está dizendo que não quis ficar em silêncio. Ele quis pronunciar. Ele quis que aqueles pensamentos dele fossem verbalizados, fossem colocados em palavras os seus pensamentos, o que estava dentro dele pudesse ser colocado em palavra. Então, aqui, mas quis servir-me da palavra fiat, para fazer que também a palavra tivesse origem divina. Isso aqui é muito importante. Eu quis servir-me da palavra fiat para fazer que também a palavra tivesse origem divina. Então, a palavra faz parte dessa obra criadora de Deus. O verbo, a palavra, a comunicação faz parte, entendeu? Então Deus ele não foi feito para ficar no silêncio lá e o ser humano não sabe nada de Deus. E tudo bem, depois que eu morri lá eu vou ver Deus face a face, tá bom. Mas como vai amar alguém que você não conhece os pensamentos, os sentimentos, o que se passa com ele, né? Qual que é a intenção, para que ele fez todas as coisas? Então, Deus não fez as obras dele, Deus não fez nada para ficar assim, como que escondido, que o ser humano não entenda, não conheça, não saiba dele, né? Não tenha nenhum conhecimento sobre ele. Nunca foi o objetivo dele. O objetivo dele é a comunicação, é o entendimento. Então, ele já fez o ser humano com essa capacidade de Deus. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. O ser humano é capaz de Deus. Ele fez o homem dotado desses dons, né, dessas potências da alma para viver essa comunicação com ele e servir da palavra também para ter essa origem divina no homem, para que o homem também experimentasse esse mesmo efeito, né, a mesma felicidade que há em Deus passar pelo homem, dentro do homem. E a comunicação quebra o gelo, a comunicação quebra o silêncio, a comunicação faz com que Deus tenha a companhia do ser humano, que ele não se sinta sozinho na sua criação, mas ele tem quem entenda a criação dele, o para que ele fez tudo. Porque a gente se pergunta, meu Deus, por que tudo é tão belo? Por que a criação é tão bonita? Como que as coisas assim, você planta, você colhe no tempo certo o fruto e depois a árvore tá, no tempo certo está dando fruto de novo? Por que as coisas permanecem onde estão? O mar tem o seu lugar, a terra tem o seu lugar, todas as coisas têm o seu lugar. Então Deus quer falar sobre isso. Deus quer falar, mas Ele mesmo contando, entendeu? Ele contando a verdade. E sem o homem, porque o homem sem Deus, o homem se comunicando sem Deus, sem usar sua inteligência para Deus, ele vai falar um monte de lorota, né? Vai falar que a criação é evolução, vai falar que a criação é fruto daquilo, vai inventar um monte de coisa que não existe, vai inventar um monte de teorias contrárias à teoria da criação da verdade, do que Deus fala na Bíblia. Então, assim, o ser humano vai ficar na ignorância e se achar inteligente. Sem a luz de Deus, a gente não sabe. Se o próprio Deus não explicar-se e revelar-se, entendeu? Não sabemos. E Ele está se revelando. E o livro do céu vai falar sobre isso.
O livro do céu vai falar sobre a intenção dele, sobre o para quê que ele fez todas as coisas e por que as coisas nos encantam tanto, as coisas criadas. Porque elas estão dentro de uma ordem que Deus criou e permanecem nessa ordem. Elas não estão fora do seu posto. E quando as coisas estão no seu lugar como Deus criou, obedecendo esse fiat, porque o sol obedece essa palavra, né? As estrelas estão lá em obediência a essa palavra. Os animais estão lá, cada um no seu habitat e fazendo o que tem que fazer. Você não vê um animal saindo da sua ordem, né? Você vê cada um no seu lugar, né? Dentro do seu posto e vivendo no seu habitat e na sua comunidade, de acordo com a sua espécie, e se alimentando daquilo que foi feito para se alimentar, né? E se reproduzindo com os próprios animais da sua espécie, né? Então, assim, sem sair dessa ordem, sem ir contra a sua natureza, porque estão dentro da vontade de Deus. Por isso que você vê e admira essa perfeição, porque elas estão dentro da ordem. Então, a criação nos mostra a ordem. E onde Deus explica essa ordem, né? Então, ele tem a sua revelação, ele está falando conosco. Então, essas verdades não podem ficar em silêncio. Imagina se a Luísa não escrevesse o livro do céu. Imagina que morte seria, porque se você não fala o que Deus te pede para falar, você está dando morte para ele. Você está matando ele. Você está dizendo não para Jesus. Você está dizendo sai para lá, Jesus. Imagina o que é isso. Essa palavra é ele próprio tendo vida. A palavra é o próprio desabafo de Deus, desabafo do coração dele. Então imagina ele querendo se comunicar. Ah, mas por que tem que usar a criatura? Por que Deus não fala por ele mesmo? Então, se o ser humano tiver uma vontade, ele mesmo fala. Mas não foi assim que Deus planejou. Deus não planejou que fosse só ele fazendo tudo. Deus não planejou que o ser humano fosse só um recebedor de informação, não. Deus planejou o homem sendo colaborador divino. Deus planejou que o homem fosse canal dele, em que Deus fala através do ser humano para o ser humano. E não é à toa que Deus, ao falar com seres humanos, suscitou profetas, não é? Levantou os apóstolos para levar o evangelho. Entende? Ele não falou numa trombeta, tocou uma trombeta lá do céu e deu a informação toda sozinho. Seria tratar o homem como inútil, para você ver que Deus não nos trata como inúteis, né? Se Deus pensasse que nós fôssemos inúteis, não precisaríamos ter a capacidade de pensar, não teríamos a capacidade de falar, era só apertar um botão e está tudo se feito. Mas Deus não nos fez robôs, Deus nos fez com uma vontade livre para se decidir por Ele de verdade. Então Deus quer uma resposta do ser humano e esse é o fiat que o homem dá para Deus. Esse é o fiat no homem, é a resposta que ele dá para Deus. E o livro do céu é um chamado para que o homem volte para a ordem e dê a sua resposta para Deus. Ouça de Deus tudo o que ele fez, compreenda essa ação de Deus. Tome consciência do grau que ele se encontra na criação, ao ver que saiu da vontade de Deus e por isso veio toda a desordem, todas as paixões, todas as misérias, todos os pecados, todos os medos, tudo que hoje é trevas para o ser humano, os seus pensamentos errados, suas paixões, os seus mimimi, os seus não me toque, tantas coisas, as suas próprias opiniões, seus racionalismos, seus pensamentos próprios. Então, assim, é para acordar os seres humanos, olha, nós não fomos feitos para pensar sozinhos, senão vai dar errado. Eu não sei o que é bom para mim se eu não ouvir o próprio Deus, porque o que eu acho que é bom para mim, muitas vezes não é bom para mim coisíssima nenhuma. Então, muitas palavras que nós falamos para nós mesmos são falsas. As opiniões que nós temos sobre nós mesmos, sobre as coisas, são falsas. O ser humano vê tudo distorcido, porque não foi feito para ficar assim, cheio de si mesmo, mas ele foi feito para ter dentro de si a palavra de Deus, e a palavra de Deus ser fonte de vida para ele, que alimenta os pensamentos dele, que alimenta a inteligência dele, que está na memória, guardado, cravado na memória dele, e que ele que fale sobre isso. Então, nós não fomos feitos para dizer besteira, para pensar besteira, não. Essas besteiras que saem por aí de opiniões humanas é lixo. Ah, meu corpo, minhas regras, e não sei o quê. E cada um pode viver como quiser, né? Se relacionar como quiser, homem com homem, mulher com mulher, e não sei o quê.
as palavras que as pessoas dizem para si mesmas, você mesmo, seja feliz, tenha amor próprio, não sei o quê, né? As coisas que as pessoas levantam, as ideologias, as palavras que as pessoas estão dizendo hoje são palavras muitas vezes malditas, né? Não são palavras que edificam, porque não são palavras que partem da vontade de Deus, mas são palavras frutos do que elas ouvem no mundo, do que elas acolhem do mundo, do que elas acolhem das suas próprias trevas. E quantos seres humanos adorando seus próprios pensamentos, idolatrando seus próprios pensamentos, e achando lindo, e defendendo isso, e achando que isso é a vida, né? E não é isso a vida. Então é muito sério isso, muito sério mesmo. Então o ser humano não sabe pensar sem Deus, o ser humano não sabe, entendeu? Usar a sua inteligência, se não for iluminado pela palavra de Deus. Então imagina se essas verdades não forem publicadas, o ser humano vai ficar na miséria, o ser humano vai ficar na escuridão. Então, não vai estar dando vida, ressurreição para a verdade. Então, o que que é o reino da divina vontade? A ressurreição da verdade. A verdade sendo dita, a verdade sendo conhecida, e a verdade sobre o que o próprio Deus tem a falar sobre as suas coisas, as suas obras, o que ele fez. Essa verdade é o 100% assim, espiritual, a verdade pura de Deus, sem invenção, sem interpretação humana, sem o que a gente ouve hoje de tanta distorção, gente que pega a Bíblia e distorce, cada um fala o que gosta, cada um pega o que gosta, cada um vai lá e belisca a parte que gosta e joga fora o que não gosta, e um monte de gente interpretando e pegando tudo o seu próprio olhar, a sua própria vontade, e a vontade humana, ela distorce tudo o que Deus fez, ela também escolhe qual palavra vai ouvir, qual não vai ouvir, aquilo que desagrada elas não querem ouvir, só quer ouvir o que agrada a elas. Então, assim, cada um com a sua verdade hoje em dia, não é assim? Cada um com a sua verdade, cada um com a sua opinião, é tudo relativo, mas não é assim. Na verdade, nós não fomos feitos para ser burros desse jeito, não. Nós somos feitos seres inteligentes, mas inteligentes pela inteligência divina, tendo Deus na nossa mente, iluminando os nossos pensamentos, porque existe já o pensamento santo para cada um de nós viver, o jeito santo de viver, cada um de nós, as coisas santas que têm que ser ditas. Já existe, já está tudo no plano de Deus. Então Deus vem nos abrir nesse Fiat, né, que é o mesmo Fiat, mas ele vem explicar esse Fiat, vem explicar essa palavra, vem explicar a importância dessa verdade. É muito sério o que está falando aqui. Então, imagina se nós que somos chamados a viver na divina vontade, falar da divina vontade, como a Luísa escreveu o livro do céu, mas nós somos responsáveis nesse conhecimento, absorver esse conteúdo e passar para os demais, né? Ensinar para os nossos, ensinar para o próximo, passar essas verdades, do que o próprio Jesus está falando, divulgar essas verdades. Então, tem um trabalho muito grande para ser vivido. Imagina se a gente não falar, imagina se a gente calar a luz que Deus dá, calar porque é muita perseguição no mundo. Essas relutâncias, né, que a Luísa falou, né? Ah, não, eu tô relutante em falar porque ninguém aceita, não vou falar da vontade de Deus, porque aonde eu vou, assim, as pessoas não têm interesse, então eu não vou falar dessas verdades que Jesus põe no meu coração, porque eu não estou vendo isso sendo falado, eu não vejo isso sendo falado na TV, nos canais católicos, eu não vejo isso sendo falado na minha paróquia, o padre lá na minha paróquia não fala, os padres conhecidos não falam, então eu não vou falar. Imagina que perigo que é. Imagina não falar dessas verdades. Então, imagina também o perigo que a igreja está correndo por não falar dessas verdades. E por isso ela está passando por essa purificação, para que se abra essa verdade. O que são essa purificação na igreja? As perseguições que a igreja enfrenta hoje em dia. As dificuldades internas, né? As portas, as brechas que foram abertas, né, para tanta coisa que entrou de loucura, né, de ideologia. E Deus está permitindo tudo isso para que o homem se volte para a verdade, para que eles percebam que não tem frutos essas opiniões, essas trevas, essas ideologias, esse politicamente correto, né? Essa teologia da libertação, essas correntes que são colocadas, que isso não produz vida, né? Então a verdade produz vida, senão a igreja vira uma sepultura. As pessoas, a verdade sendo colocada no tapete, sabe o que vai produzir? Morte. Você vai ver morte na vida das pessoas.
Quando a verdade não é dita, só produz morte. Morte, a pessoa está naquela situação de morte, morte espiritual, morte das almas, a falta de preocupação com as almas, com a necessidade das almas, com a conversão das pessoas, né? Então, assim, quando eles escolhem, não vamos falar essa verdade não que é pesada, vamos falar o que o mundo gosta, né? Vamos ficar mais coligados com o mundo, usar o politicamente correto, né? Dizer o que as pessoas gostam de ouvir, está sepultando a verdade e está também fazendo isso com as almas, porque Jesus quer nascer nessas almas, então ele fica impedido de nascer nessas, porque quando a gente diz a verdade, leva Jesus a nascer nas almas, é uma luz que você leva para aquela pessoa. E quando não é dita a verdade para ela, é como colocar aquilo na sepultura e deixar ela viver naquela vida de morte, aquela vida de mentira, aquela vida de sepultura mesmo, em que ela está vivendo uma mentira e ninguém diz a verdade para ela. Então é muito sério isso. Então a igreja precisa dizer seu filho, de ter coragem de falar do livro do céu, de ter coragem de pegar no livro do céu, de ter interesse por essas verdades. Já passou da hora dela dar uma resposta para Deus, porque eles têm conhecimento, esses escritos foram dados. Passou primeiro pelos sacerdotes e muitos tiveram relutância em obedecer o que Jesus estava falando, principalmente quando Jesus pedia sacrifícios deles, de desapego, de ficar muito preso à família, a muita coisa que tinha interesses humanos, e Jesus pedia deles o sacrifício, eles se negaram, eles acharam difícil. A maioria teve relutância em obedecer a Deus. E por isso a gente vê toda essa realidade aí, né? Então é muito sério isso. Então não se pode pôr no silêncio as coisas de Deus, até porque ninguém vai poder fazer isso. Ele vai dar seu jeito de falar, querendo ou não. É muito sério isso. Eu peguei um trecho aqui que Jesus fala sobre isso. Aqui Jesus fala nesse trecho que enquanto o mundo quer expulsar Jesus da face da terra, que é isso que o mundo quer fazer, pôr ele mandar para a sepultura, né? Expulsar Jesus da face da terra, o que a sociedade está fazendo. Infelizmente, isso está acontecendo na igreja também. Muitas vezes está tentando expulsar Jesus também, para se adequar ao mundo, para dizer o que as pessoas gostam de ouvir, para falar de política. Estou muito preocupado com política, está achando que Jesus está super interessado em envolver com política, né? Está muito preocupado em defender um reino que não é o reino que está sendo dito no livro do céu, mas é um reino humano, né? Um reino de buscando uma justiça social, mas feita pelas mãos do homem, buscando uma prosperidade, uma manutenção da vida aqui na terra. Mas não estão preocupados com as coisas de Deus, não estão preocupados com a vontade de Deus, isso é muito sério. Aí aqui Jesus está falando, ó, enquanto o mundo quer expulsar Jesus da face da terra, ele está preparando uma era de amor, a era do terceiro Fiat. Olha só o que Jesus vai falar aqui. Jesus falou, Iníquo mundo, tu estás a fazer de tudo para me expulsares da face da terra, para me expulsares da sociedade, das escolas, das conversas, de tudo. Estás a maquinar como abater os templos e os altares, como destruir a minha igreja e matar os meus ministros. E eu estou preparando uma era de amor, a era do meu terceiro Fiat. Tu farás o teu caminho para me expulsar, e eu te confundirei de amor, te seguirei por detrás, me farei encontrar por diante para te confundir em amor. E onde tu me lançar, eu erigirei meu trono, e aí reinarei mais que antes, mas em modo mais surpreendente, tanto que você mesmo cairá aos pés do meu trono, como atado pela força do meu amor. Então é muito grande isso, né? Então, assim, por mais que a gente está vendo essas tempestades, a gente está vendo na sociedade, a gente está vendo nas escolas, a gente está vendo na própria igreja, a gente está vendo assim, que cada vez mais a verdade é perseguida, né? Por que que quando eles não querem dizer a verdade, seja de todas as coisas que Deus criou, né? Querem atacar a família, aquilo que Deus fala da criação do homem e da mulher, querem atacar essa realidade, né, de existir, né, o homem e a mulher, e cada um tem o seu papel na criação, querem mudar essas coisas, né, querem dizer que não importa as formas de relacionamento, tudo é amor, enfim, quando eles querem inventar mentiras e colocar, mesmo a gente vendo essa realidade, né, Jesus, ele tira um bem de todas as coisas, então ele está permitindo essa realidade também para que o ser humano veja os frutos
do que a verdade produz e do que a mentira produz. A mentira não produz frutos, para que o ser humano veja que a própria mentira que ele quer viver vai também trazer um fruto para ele, mas não é um fruto bom, é um fruto de destruição da própria vida dele, que ele vai ver o resultado dos próprios pensamentos, ele vai ver. Então, assim, ele está permitindo que o homem descubra que existe uma verdade, e essa verdade é uma proteção, essa verdade é amor. A palavra que ele tem para dizer sobre as coisas, quando ele diz não matarás, não roubarás, não farás isso. Quando ele diz, olha, o homem, né, se relaciona com a mulher com o homem. Quando ele institui as coisas como ele instituiu, tem um bem ali, tem uma felicidade ali, tem uma ordem ali que traz de vida, de felicidade, de verdade. Então, a verdade é boa, a verdade faz bem, a verdade cura, a verdade traz luz, graça, que está falando aqui é luz, graça. Então, a verdade só faz o bem. Então, o ser humano precisa perceber por ele mesmo que ele tem uma liberdade. Se ele escolher pela verdade, ele colherá os seus frutos. Ele vai colher o que ele plantar. Se ele quiser viver pela mentira, ele também terá os seus frutos e serão amargos, muito amargos. A Ruth, mas não parece, porque quem está vivendo assim parece que está tendo frutos doces, né? Essas pessoas para estar na TV dizendo que está bem, que está cheio de dinheiro, que está cheio disso, que está cheio daquilo, né? Elas são belas, elas são lindas, elas têm tudo aqui no mundo. Não parece que elas estão colhendo frutos amargos. Agora, quem fala a verdade é censurado. Quem fala a verdade é expulso. Até na igreja, se a pessoa fala a verdade, ela é expulsa da igreja, se ela está dentro de um ministério, de uma pastoral e diz a verdade, eles rapidinho tiram ela da pastoral, então não tem fruto verdadeiro, não tem ganho verdadeiro. Mas aí é que tá. É diferente as coisas quando Deus fala, porque o que a gente julga ser bom, às vezes não é bom. Quando você vê as pessoas ganhando muito aqui na terra, quando elas tendo tudo fácil aqui na terra, quando parece que os caminhos para elas estão todos abertos e que elas estão conquistando tudo aqui na terra, mas isso não é bom para elas de verdade, né, para a alma delas, porque elas já estão tendo a sua recompensa aqui na terra, elas estão tendo os frutos da terra. Elas querem terra, a verdade para elas é o dinheiro, a verdade para elas é o prazer, a verdade para elas é os vícios, então elas estão recebendo aquilo que elas estão buscando, entende? Mas é diferente, parece que é ruim, fica ruim para quem busca a viver a palavra de Deus, tá ruim. É cruz, é dificuldade, é perseguição, tá? Aí como que você entende que você está no caminho certo? Olhando para o próprio verbo, para Jesus. Como que foi a vida de Jesus? Cruz. E a cruz é o quê? Jesus explica no livro do céu o que é a cruz. A cruz é luz, a cruz é santificação, a cruz é purificação, a cruz é uma via de luz, tem muita luz. Então, assim, quanto menos contentamento aqui na terra, mais no céu. Então, tem toda uma realidade por trás, entende? Que não é ganhar aqui na terra, que quem vive por aqui, por temporal, fica com as coisas temporais. E quem vive para a eternidade ganha aquilo que é eterno, aquilo que não passa. Então existe muito mais, entendeu? Quando você vive pela verdade, pelo que Deus fala, pelo bem, é muito mais feliz a sua vida do que quando você vive pela mentira, entende? Porque é uma mentira que você conta para si mesmo, mas que lá no fundo você não está feliz. O ser humano nunca vai viver a verdadeira felicidade sem o conhecimento de Deus. Então, é mais feliz quem conhece a Deus, é mais feliz quem conhece a palavra de Deus. É feliz quem realmente compreende a palavra de Deus e vive essa palavra de Deus. Porque o ser humano foi feito para isso. O ser humano não foi feito para receber alimento pútrido das coisas da terra, mas o ser humano foi feito para se alimentar de coisas boas, coisas espirituais, que é a palavra de Deus, que são as verdades de Deus. Então é muito sério, a gente precisa comunicar isso para o mundo. A gente precisa pedir para a igreja comunicar o que é verdade e não fazer mais silêncio às verdades, não ficarem temendo as censuras do mundo, os cancelamentos do mundo, mas querer viver a vida que Jesus viveu, e ele também foi perseguido, ele também passou por contrariedade. Aqueles que o seguem enfrentam contrariedades, entende? Mas é o que traz a ressurreição, porque ele fala aqui que quando se fala a palavra, forma a ressurreição da verdade. Então, naquele lugar que tinha uma situação de morte, traz a vida.
Quando você está no ambiente, né, que está tendo uma situação de morte mesmo, né, que está sendo vivido ali um vício, sei lá, você está no trabalho e ali os funcionários, cada um com seus vícios, querendo fazer sua vontade naquele local e aquela empresa só indo mal, de mal a pior, porque está todo mundo ali vivendo de qualquer jeito, né? Entende? Aí quando você leva uma verdade, né, aquela verdade bem colocada do que Deus gostaria, da ordem que tem naquele lugar, porque tem uma vontade que Deus planejou para aqueles funcionários, que Deus planejou para aquelas pessoas naquele trabalho, em que elas devem cada um cumprir o seu dever dentro da ordem que foram colocados. E quando essa verdade é manifestada, leva vida para aquele lugar. Quando essa verdade é colocada, né, por alguém que é iluminado por Deus naquele lugar, e essa pessoa iluminada por Deus diz aquilo que Deus quer dizer, e Deus quer falar através dessa pessoa, porque é assim que ele age, através da criatura. E quando essa criatura se deixa ser conduzida por Deus e diz a verdade do que Deus quer dizer, leva vida naquele lugar, né? Ele está vendo situação já de sepultura, de morte, funcionários mortos, empresa morta, não prospera, tudo parado, né? Tudo estagnado, só vício, 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 vício. Desordem, desordem, desordem. E quando você colocar a verdade naquele lugar, nunca mais é o mesmo. Nunca mais, porque a verdade não foi escondida, mas ela foi dita. Mesmo que as pessoas sejam relutantes em aceitar. Entende? Mas só isso já revela muito. E só isso aí já mexe muito com as pessoas, né? Já tira, já meio que tira do lugar, né? Que as pessoas que estão como que peso morto ali, né? Um peso morto que não quer mudar, quer ficar no vício, e de repente a pessoa não quer mais ficar ali, quer sair. E de repente a verdade trouxe essa vida. A vida era limpar aquele local. A vida era tirar o peso morto mesmo, que não estava trabalhando, que não estava prejudicando e que não estava fazendo a vontade de Deus. Então, assim, a verdade sempre traz vida, mesmo que não pareça aos seus olhos quando você diz a verdade, às vezes causa uma confusão, mas revirou aquilo ali, mexeu com a situação que estava escondida, né? Mexeu na sepultura e os bichos saiu mesmo. E é esquisito quando se fala a verdade às vezes, parece que causa uma confusão que mais bagunça do que ajuda, mas lá no fundo a verdade foi dita, ninguém pode dizer que não soube ela. Ninguém vai poder dizer que ninguém falou, entendeu? Então aquilo foi colocado ali, a vida foi lançada, a luz foi lançada. Mas assim como você foi um sol naquele lugar, assim como a pessoa tem a liberdade de sair, se expor à luz, ou ela pode se esconder da luz. É a escolha de cada um, mas a luz foi exposta, a luz de Deus foi exposta. Então Deus não ficou mais em silêncio, não foi colocado no silêncio, porque ele iluminou aquele filho, iluminou aquela pessoa que foi o canal dele e disse a verdade do que ele queria naquele lugar. Então isso é muito importante, então faz ressurgir a luz, a graça, o bem. Então quanto bem que Deus produz quando fazemos os atos na vontade de Deus, quando falamos do livro do céu, quando falamos e partilhamos as verdades dele, quanta luz é colocada nesse mundo, né? Em direção aos atos opostos das criaturas, né? De desordem, e você coloca uma luz em cima daquilo ali. Você fala do que Deus gostaria, do que Deus deseja, do qual que é a vontade de Deus. Então você ouve sobre o Fiat de Deus, ouve sobre o plano de Deus e você doa. Você é aquele que fala. Então, o Fiat só pode ter o centro na alma que é falante, obrante. A alma que vive na divina vontade, que doa, que se interessa e que ensina os demais. E aí o Fiat de Deus, né, a verdade parte do Fiat e fica no centro da alma que está falando, que está sendo obrante e falante, que está sendo canal de Deus. E aonde ela vai, ela não deixa Deus no silêncio, mas aquilo que Deus põe no coração dela, dentro da ordem, dentro do que Deus permite, ela fala. Isso na família dela, na casa dela, no trabalho dela, na comunidade dela, aonde Deus dispor, aonde Ele quiser. Porque há várias formas de não deixar Deus no silêncio. Às vezes não é só você indo lá e falando, mas você compreendendo o que Deus está fazendo. Porque às vezes Deus não vai te pedir para falar nada naquele ambiente. E não vai te pedir para dizer nada naquele local, mas ele vai te dar compreensão do que ele está fazendo. Então Deus não vai se sentir em silêncio mais, porque alguém entende o que ele está fazendo, alguém conversa com ele sobre o que ele está fazendo. Aí Deus mostra os castigos na terra, os flagelos, e a alma compreende o que ele está fazendo, porque ela está lendo as verdades do livro do céu, ela está tendo conhecimento.
Então, ela está compreendendo, ó, é a sua justiça, Senhor, nessa situação é a sua justiça. Então, o Fiat está, sempre age, mas ele não passa desapercebido, né? Está sendo conhecido. E essa pessoa é narradora das obras de Deus. Então, ela vai usar do recurso da palavra para criar junto com Deus. Porque, assim como a palavra teve seu campo de ação em Deus, tem também no homem. Quando o homem fala do que Deus fala do que Deus pensa, fala das obras de Deus. Então, aí a palavra gera vida, né? A palavra é duplicada, sai de Deus e também parte para o homem. Então, imagina o que é o ser humano, qual que é o papel do ser humano dentro da palavra. Então, é para duplicar a glória de Deus, é para comunicar os bens de Deus. Usar da palavra também para criar. Então, quando o homem vive na ordem, na vontade de Deus, e Deus pode confiar nele, que ele não vai pôr as coisas dele em silêncio, mas que ele vai doar aquilo que Deus dá para ele de conhecimento, que ele vai doar, que ele vai ensinar, que ele vai passar para frente, que ele vai partilhar as verdades. Então, quando Deus vê nele um colaborador, alguém que está com ele de verdade, fazendo companhia para ele, compreendendo o que ele está fazendo, compreendendo as verdades dele, e ensinando e comunicando, então esse ser humano é também usado para criar junto com ele, né, novos céus e nova terra. Como que é isso? É quando você comunica a verdade de Deus para os demais e isso leva luz também para os demais. Porque a pessoa que vive na vontade de Deus, né, e que é essa pessoa doadora, que vive colaborando com Deus, né, que vive falando das obras de Deus, ela é como o sol. Deus fala que ela é como o sol. É esse sol que ele quer formar na divina vontade. Ele quer formar outros sóis. São as almas que vivem na vontade de Deus em alto grau. São aquelas que, além de compreender, elas não ficam só encantadas com a obra de Deus, só sentindo os efeitos, não. Como alguém que recebe a luz do sol e fala, ai, que calor gostoso, que luz boa. Elas não ficam só nessa parte, mas elas se tornam sol também, porque elas levam luz para os demais. Então, elas são sóis, elas se tornam sóis que iluminam. Então, Deus forma o seu centro nelas. E através delas, Deus comunica mais e mais coisas. Deus pode confiar mais e mais verdades, pode trazer mais e mais palavras para ela dizer. Pode usar dela para falar mais e mais e mais e mais e mais, né? E criar através dela novos céus, criar flores, iluminar, porque o que que o sol faz? Vamos pensar no sol. O que que o sol faz? O sol ilumina a terra, o sol dá vida para as plantas, o sol dá vida para os animais, né? O sol purifica todas as coisas, o ar, tudo. O sol leva vida, cor, né? Tudo, brilho, um monte de coisa que o sol faz. Se a gente for pensar para pesquisar sobre o que o sol faz na terra, você vai achar muita coisa, né? Entende? A quem recebe a influência do sol, que são as flores, a água, as coisas criadas que são iluminadas pela luz do sol, não é? Só que quando Deus forma uma pessoa que ele deseja que seja esse canal de comunicação dele, que narre as verdades dele, ele não está formando essas pessoas para serem flores, que são as pessoas que vivem na virtude, buscando a imitação da vida de Jesus, né? Que vivem pelos efeitos da vontade de Deus, que ficam em paz, que ficam resignadas, que aceitam a cruz, que ficam lá vivendo a vida delas tudo tranquilo, né? Fazendo os ofícios delas do jeito que Deus deseja. Mas às vezes elas não contam, elas não são narradoras, elas não abrem a boca e contam dos feitos de Deus, das obras de Deus, elas não ensinam para os demais, elas não falam, não partilham o que Deus está fazendo. Elas recebem, ficam em paz, ficam iluminadas, compreendem que é Deus que está fazendo, aceita tudo o que acontece e ficam felizes. Então, muitos leem o livro do céu assim. Muitos que divulgam o livro do céu têm esse entendimento, tá? Elas pensam que é só ler, meditar, rezar, como a Luísa rezou, né? Os giros da alma, as 24 horas da paixão, e aceitar tudo o que acontece, mas assim, sem compreender, né? O que Deus deseja delas, é, se resignar, né? Em todas as coisas, elas ficam em paz. Acredito que sim, né? Mas elas, quando leem o livro do céu, só tem o que dizer assim, que lindo, que maravilhoso, só repetir o que já está escrito, mas elas não têm uma compreensão, né, do que realmente quer dizer aquelas palavras, né? Elas não conseguem penetrar
no mais profundo de Deus, do ad intra, né? Receber a ciência infusa, que é a compreensão da intenção de Deus, dos pensamentos de Deus, que essa comunicação elas não conseguem ter, né? Elas ficam admiradas, encantadas, maravilhadas, né? Mas elas depois nem pensam mais nisso, não tem o que pensar mais sobre isso, né? Não tem, né? Mais reflexões a fazer. Então, elas vivem sobre os efeitos, são como flores recebendo a luz do sol. Mas quando Jesus fala que quer desenvolver o Fiat na alma, como ele fez com a Luísa, e quer formar outros, ele quer outros sóis, ele quer pessoas que, assim como a palavra primeiro entrou nelas e fez efeito dentro delas, essa palavra é colocada para fora. Que essas pessoas externalizem essas palavras, né? Que elas possam ser canais de comunicação de Deus e falar desse plano de Deus, falar da vontade divina, explicar a divina vontade, explicar o que Deus está fazendo como especialistas do assunto que falam dos feitos de Deus com autoridade e que leva luz. Então, o que o sol faz? Doa, dá luz, ele não fica recebendo, só ele recebendo em ponto final. Ele dá, ele doa, como Deus doa. Então, ele vive doando também através da palavra. Deus não doou através da palavra, a palavra no meio de Deus doar-se, né? Expor para fora os seus pensamentos através da palavra. Então, a palavra é uma doação. Essa pessoa também doa a palavra, abrindo a boca, falando os planos de Deus, falando a vontade de Deus. Então, do mesmo modo que Deus usou da palavra, e a palavra tem esse poder divino, é assim que o Fiat vai atuar dentro do homem, através da palavra. A palavra teve seu campo divino quando na criação, com a palavra Fiat, fiz sair toda a criação. Podia tê-la criada ainda em silêncio, mas que servir-me da palavra. Então, Deus não te fez por silêncio, meu bem. Deus te fez para comunicar, para servir-se também da palavra, mas não é qualquer palavra, você vai servir-se da palavra do Fiat, das coisas do que o próprio Deus coloca, né, do que o próprio Deus fala. Ah, mas as minhas palavras eu não sei dizer bonito, não, ele vai usar a sua pequenez, ele usa a nossa natureza. Deus é simples, tá? Deus usa daquilo que nós conhecemos. Às vezes a gente tem uma cultura, um jeito de falar, uma linguagem, um jeito de se apropriar da palavra para explicar, mas não é a gente falando. É como se fosse assim, a gente falando do nosso jeito, mas não é uma palavra qualquer que nós estamos dizendo, é fruto de uma meditação. Deus ilumina a nossa inteligência e nós, na nossa pequenez, tenta trazer para o nosso vocabulário aquilo que nós recebemos infuso de Deus. Então, Deus coloca, você lê, você aprende, Deus usa da sua inteligência, ilumina ela e você tenta comunicar com pondo nas suas palavras. Mas não é a sua interpretação, é o que Deus está te explicando, mas você usa da sua linguagem natural, dentro do seu sotaque, dentro da sua cultura. Jesus fala isso no livro do céu também. Não tem problema você se apropriar do seu recurso linguístico que você tem, né, dentro da sua cultura, dentro do seu tom de voz, usar do seu tom de voz, né, ele usa de tudo. Mas não importa, né, mas pode extrapolar, usar todos os exemplos que você, recursos para comunicar a vontade de Deus, isso é amor, isso é doação, isso é o que ele deseja, e ele nos deu essa capacidade de falar justamente para comunicar os feitos dele. Então, o ser humano tira esse mutismo que está na criação, porque a criação não tem essa linguagem, mas o ser humano tem. Então, ele pode explicar, ele pode agradecer, ele pode louvar a Deus, ele pode falar, nossa, olha como que é linda a ação de Deus na criação, mas por que que é tão bonita? Por que que tudo se conserva e não perece? Por causa disso, 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 disso. Então, ele vai dar vida, ele vai dizer sobre o Fiat. Ele vai, Deus já sabe sobre a vontade dele, né? Mas ele quer ver isso sendo duplicado no homem, vendo o homem participar dessa felicidade. O homem não vai falar só como narrador, que não tem nada a ver com aquilo, mas ele vai falar como possuidor daquilo, como alguém que tem aquilo como vida, porque se você não tiver o Fiat dentro de você como vida, você também não sabe explicar a vontade de Deus, né? Se aquilo não tem uma origem, se primeiro não foi feito essa origem em você, se aquilo em você não foi plantado, né? Então, assim, à medida que você penetra, à medida que você vai vivendo, vai experimentando, na prática, você vai saber falar, você vai ser luz, né? Vai ter compreensão, vai ser esse canal de Deus, tá? Então, que contendo a potência criadora, a palavra de Deus, ó,
quem se servir dela para manifestar o que a mim pertence, ou seja, você vai manifestar o que pertence a Deus. Tivesse a potência de comunicar aquelas verdades a quem tem a fortuna de as ouvir. Então, meu Deus do céu, é uma fortuna ouvir essas verdades, né? É um presente. Então, não pode ser colocado. Imagina, gente, imagina tanto tempo de espera, tanto tempo para formar pessoas, para trazer essas verdades. Todo o sacrifício que foi feito, gente, em todo o tempo. Tudo, pensa assim, ó, meu Deus, tudo então que foi feito, que eu estudo lá do Gênesis até o Apocalipse, né? Tudo que eu estudo, né? Tudo que eu estudo da igreja, os sacramentos, né? Vamos pensar para Jesus veio, viveu, e ele não só pensar nele na paixão. Cada ato que Jesus fez na terra, cada coisa que Jesus fez na terra, cada passo que Jesus deu, cada palavra, cada respiração, cada sacrifício do dia a dia, tudo que Jesus fez, tudo que ele fez. E depois, quando ele trouxe, chamou a Luísa, e ela teve que passar por muitos sofrimentos para também escrever o livro do céu. Muitos sacrifícios de privação, de sofrimento. Tudo isso foi para comunicar essas verdades, para me voltar para a ordem para a qual ele foi criado. Aí, imagina você recebendo esse achado, recebendo, estando nesse tempo, recebendo essas verdades, essa fortuna e não dar crédito para isso. Que tragédia! Que tragédia! Imagina igreja, acorda igreja, abre os olhos, os ouvidos, o coração. É muito sério. Isso aqui tem que ser a coisa mais importante. Mas nada é mais importante do que isso. É muito investimento, é muita espera. Imagina a dor da divina vontade, imagina as ânsias da vontade divina em trazer essas verdades, né? E ela é alimentada, alimentando o ser humano com as suas verdades, né? É o que alimenta o próprio Deus. Então imagina só um coração de Deus querendo se revelar, contando suas obras, porque não dá glória quando alguém não entende o que Deus faz, não acha que Deus é alguém que quer ficar escondido longe dele, né? Aquela coisa estranha. Não é isso, ele quer comunicar. Então imagina o que é comunicar isso. Para ti é uma razão mais forte, porque sendo tudo o que eu te digo, a maior parte coisas que correspondem à minha suprema vontade, não é somente a palavra de origem, mas é propriamente aquele mesmo fiat, que saindo de novo em campo, como na criação, quer fazer conhecer os imensos bens que contém o meu querer. Então é a explicação do haja de Deus. Ela está recebendo a compreensão do fiat, não só para dizer uma palavra, Deus diz, faça-se luz, faça-se isso, faça-se aquilo e pronto. E Deus criou isso, Deus criou aquilo, mas para que criou? O que ele quis dizer com isso? Qual que é o objetivo dele? O que ele estava pensando? Para que ele criou a Terra? Para que ele criou o ser humano? Para que ele deu inteligência para o ser humano para pensar? Para que ele deu vontade ao ser humano? Para que ele fez isso? Para que ele fez aquilo, outro? Então, é a explicação, porque esse Fiat é carregado de vida, é carregado de história, é carregado de história que nós estamos dentro do tempo, né? Vivendo uma época, mas muitas coisas aconteceram e muitas coisas acontecerão. Mas o Fiat pensa assim, já é tudo plano concluído de Deus, já é tudo a vontade de Deus, mas que não ainda não foi compreendida, que o homem não sabe. Acha que Deus não tem uma vontade, não. Acha que Deus pôs a gente aqui para cada um viver de qualquer jeito, para cada um viver e buscar cada um mesmo ter um entendimento do que eu sou, se eu não sei, eis a questão, né? Então, assim, não, as coisas têm explicação, as coisas têm história. Então, o Fiat, nós podemos dizer assim, como a história, o próprio Deus revelando a sua história, o próprio Deus revelando a nossa história, o próprio Deus revelando a nossa origem, o próprio Deus revelando para que de todas as coisas, para que o ser humano compreenda, para que o ser humano não veja ele como uma incógnita, como alguém longe, distante, que não é conhecido. Não, né? Então, o terceiro Fiat é ele saindo de novo em campo, mas é o mesmo Fiat que tudo fez. Mas agora, o objetivo de usar da Luísa, ela não vai simplesmente falar da criação, mas ela vai falar do propósito da criação. Ela vai falar do plano de Deus, né? Ela vai receber os conhecimentos sobre o plano de Deus, sobre a vontade de Deus, que sempre existiu, que está aí no nosso meio, né? E que ela atua, né? Mas que fica como que o ser humano, assim, vivendo por viver
sem compreender a vontade de Deus. O ser humano achando que é ele que faz as coisas, se ele faz uma coisa boa, é ele que está fazendo. Está totalmente na ignorância. É Deus que está fazendo. E se ele pode fazer qualquer coisa é por vontade de Deus, é porque Deus permitiu. Então tem toda uma explicação sobre tudo, né? E é isso que é o livro do céu, essa compreensão, esse manual de amor de Deus, essa carta de Deus para nós, né? E que vai nos abrir de novo, né? Ao retornar. E comunica tal poder sobre tudo que te manifesta sobre ele. Então, não é qualquer coisa que a Luísa vai falar. Quando se fala essas palavras, se recebe o poder, porque existe um poder em cima dessas palavras, né? Que é a palavra criativa, que tem o poder de criar nas almas que tiverem disposição, luz e calor. A luz, que é o entendimento do que está sendo falado, e elas vão entender também, ter a inteligência delas iluminadas por essas verdades, elas vão compreender o que Deus está dizendo, e o calor, que é o amor que elas vão sentir dentro delas. Então, e comunica tal poder sobre tudo o que te manifesto sobre ele, que é suficiente para poder formar a nova criação da minha vontade nas almas. Então, a nova criação que Deus quer fazer em nós, que é esse voltar à ordem, ao estado original, e melhor, né? Porque é por meio de Jesus que assumiu essa vida nova, que é o Adão obedientíssimo, né? O Adão perfeito, concluído, terminado, né? Porque na verdade ele sempre foi perfeito, ele é Deus. Mas aquele Adão, assim, esse Adão novo, esse voltar à ordem, não é voltar à ordem do Adão criado por Deus, não, lá na criação, não. Esse é Cristo o modelo. É o Cristo o nosso modelo, né? É viver como ele viveu, é receber a própria vida dos méritos que Jesus já deixou para nós. E Deus poder concluir a sua obra em nós. Aí Jesus fala: isso é o bem que me queres? Que com o teu silêncio queres formar o túmulo à minha vontade? Então, nós não podemos deixar de falar, de partilhar a vontade de Deus. Nós temos que nos abrir a isso, né? Então, a pessoa que vive com a vontade divina, né, que tem esse centro na alma, esse fiat, se é esse fiat que move ela, vai compreender a urgência da vontade divina. Ela não vai achar que ela só tem que viver como uma florzinha sobre os efeitos, né? Ah, eu tenho que. A vontade divina é eu ser a melhor esposa para o meu marido, a melhor mãe para minha filha aqui, eu tenho uma bebezinha, né? Ah, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ver todas as necessidades dela, não posso deixar escapar nada. Eu tenho que ser a mãe mais linda do mundo e não sei o que, a dona de casa mais perfeita do mundo. E aí eu vou estar vivendo na ordem para a qual eu fui criada por Deus. Deus não vai mentir para você, você vai estar vivendo sob os efeitos, você vai estar sendo uma flor, ou ver uma margarida, uma rosa, né? Uma tulipa, mas não vai estar sendo sol. Não vai estar sendo sol. E Deus quer formar sóis da divina vontade, outros sóis, que é outros cristos que iluminam, que além de viver dentro de tudo isso, nessa ordem, né, compreendendo, sendo reparadores, compreendendo o que Deus quer nas situações, né, obedecendo tudo mais, mas essas pessoas também, elas recebem essa luz de Deus e comunicam aos demais, né? Elas explicam a vontade de Deus, elas se doam, elas são luz. Então, o Fiat agindo na criatura torna luz. Ela não é só alguém que recebe os efeitos da luz e ela é iluminada, mas ela é iluminadora também. Ela é pura luz, aonde ela vai, ela é luz, ela é luz. Entende? Então é isso que ele quer. Aí a Luísa ficou espantadíssima, né? Eu fiquei espantada e mais aflita do que antes e rogava a Jesus que me desse a graça de cumprir sua santíssima vontade. E meu amado Jesus, como se quisesse me consolar, saiu de dentro de mim e, me estreitando forte a seu santíssimo coração, me infundia nova força. Estava nisso. O céu se abriu e ouvia todos o coro dizerem: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E não sei como a mim me tocou responder: assim como no princípio, por todos os séculos dos séculos. Amém. Mas quem pode dizer o que aconteceu? Na palavra Pai, via-se a potência criadora que corria por toda parte, conservava tudo, dava vida a tudo. O único alento dela bastava para manter íntegro, belo e sempre novo tudo o que tinha criado. Então, aqui vai estar falando sobre os três Fiat, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mesmo Fiat de Deus, tá? É a vontade de Deus, é as obras de Deus todas saídas. É toda a obra de Deus.
Mas é que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um só Deus em três pessoas, o Pai, ele tem uma ação nessa vontade de Deus, o Filho tem uma, e o Espírito Santo também, é como se cada um tivesse um papel distinto dentro da mesma vontade. Não é vontade diferente, cada um faz uma coisa, não. Está tudo dentro do plano, mas é como se existisse, vamos dizer assim, como que três tempos, né, que a gente vê no tempo. A gente vê aqui na Terra, a gente vê tudo na ordem do tempo. A criação do mundo, o tempo que Jesus veio e redimiu, né? E a gente espera esse tempo do Espírito Santo, que está ligado à igreja, que está ligado ao livro do céu. A vida, a divulgação da verdade, né, do livro do céu, a viver a divina vontade na Terra. Ok. Só que a gente vê tudo dentro de um tempo, mas tudo já foi feito por Deus. Deus é eterno. Deus já tem tudo concluído, o plano dele. Entende? Mas existe um papel distinto de cada um. Então, na pessoa do Pai, fala da potência criadora. O que é essa potência criadora? Que ó, corria por toda parte, conservava tudo, dava vida a tudo. Então, todas as coisas criadas têm vida. Essa vida não é fruto de explosão. Big Bang, esse trem, não. Essa vida é dada por Deus. Deus que colocou essa vida. Tudo tem vida. Conserva tudo. Por quê? Você vê que a árvore, Deus precisa criar uma árvore todo dia. Um pé de manga, um pé de abacate. Não, né? As coisas criadas permanecem e têm essa virtude conservadora. Elas não estragam, elas não perecem. Né? Você vê que a manga vai produzir manga no seu tempo, né? A árvore de manga, o pé de manga. Vai produzir manga no seu tempo. Cada coisa vai funcionar no seu tempo. Você vê isso no mar, você vê nas águas, você vê nos animais, você vê nas plantas, né? Você vê que cada coisa tem sua época, tem sua finalidade. Tudo está conservado. Então, Deus não precisa todo dia dizer um Fiat. Como às vezes a gente precisa para nosso trabalho ter vida, todo dia você tem que estar no trabalho, ligar o seu computador e fazer o seu trabalho. Ele não vai se né, continuar sozinho sem você. Mas Deus não, né? Tudo que Deus faz, ele, um fiat dele, não é só um dia, não tem prazo de validade. Ele diz e as coisas continuam, continuam, né? E essa virtude conservadora é porque você vê também que nada se perde. Cai a semente, o fruto cai e apodrece, mas aquilo ali serve para a terra, aduba a terra, né? Os animais recolhem as sementes e espalham para todo lugar e surgem novas árvores. Ou seja, restaurando todo, reflorestando as coisas. Você vê que nada se perde, né? Na, nas coisas que Deus faz. Não tem algo que você fala assim, isso aí Deus produziu lixo, né? Vai ficar aí, vai ser lixo, igual o ser humano quando vai comprar as coisas, vai fazer plástico, isso e aquilo, depois joga tudo na terra e não sabe o que fazer com aquilo mais. Vira lixo e acúmulo, né? As coisas de Deus não, né? Uma coisa decompõe, né? Serve disso, daquilo, né? Então, assim, as coisas se mantêm, né? Você vê que as coisas se conservam e que cada coisa é aproveitada. Se um animal não aproveitar daquilo, o outro aproveita. Então, assim, tem as larvas lá debaixo da terra que se aproveitam também, né? Dos excrementos que ficam. E isso é importante para a terra. Então, se você vê que tudo tem um perfeito, funciona numa maestria perfeita. Isso é a obra de Deus, essa potência criadora de Deus, que deixa a gente admirado, né? Que quem estuda muitos animais fica cada vez mais admirado com as coisas que eles descobrem. É tudo a potência do Fiat de Deus, né? Que dá vida a tudo, tá? O único alento dela basta para manter tudo íntegro. Então a gente vê isso. Você vê um lugar assim que tem vulcão, a lava do vulcão, diz que a lava do vulcão purifica a própria terra e a água do lugar que tem vulcão é uma água alcalina. Tem gente que usa até banhos com essas águas que são aquecidas, né? Elas fazem tratamentos, né? A lama vulcânica traz boa para a pele. Então você vê assim que as coisas de Deus não são estragadas, né? São coisas que trazem. Se não ajuda numa coisa, ajuda em outra, mas sempre tem uma finalidade. Então, esse é o poder do Fiat de Deus, dessa potência criadora, que tudo conserva, né? Então, pronunciou o Fiat da criação. Assim, ele fez o homem e a mulher, né? Então, assim, os seres humanos. E se eu for explicar isso detalhe por detalhe, eu vou ficar falando só disso, mas eu estou dando uma pincelada, porque está sendo falado disso no trecho. Mas para você perceber que não é uma palavra qualquer que foi dita. Essa palavra tá sendo uma execução do pensamento de Deus, né?
de tudo que está na mente divina, né? De tudo que Deus pensou. Então, Deus pensou em cada detalhe. E não só isso, ele não tem só o pensamento, porque a gente pode pensar uma coisa e não poder realizar, né? Mas Deus tem poder para realizar aquilo, né? Então, ele tem o poder. Ele não disse só uma coisa, mas aquilo tem poder, aquilo acontece. Então, ele tem poder, né? Então, assim, essas coisas têm vida, né? Então, é muito grande isso, é muito grande. Tudo que Deus fez ao criar as coisas, para que ele criou os seres humanos, né? Ele criou só para dar uma pincelada mesmo, mas ele criou o ser humano para ser um povo, né? Para Jesus e para Maria, para Nossa Senhora. Então, ele nos criou para ser um povo com ele, todos vivendo na ordem, né? Na vontade dele, tendo esse fit dentro de nós também, sendo iluminados por Deus, né? Vivendo dentro da ordem, assim como são os animais, assim como são as plantas, só que o ser humano dentro do lugar de ser humano, não é igual animal, não. Dotado de inteligência, memória, vontade, de razão, né? Então, sendo a imagem e semelhança de Jesus, né? Então, é muito sério o papel do que o homem foi criado. E o ser humano, né? A gente já sabe da história do pecado original, saiu dessa ordem. Então, mas essa criação de Deus. Você vê que nada se perde, né? Você vê que nada se perde. Você vê que mesmo o homem ao cair, o que ficou errado nessa situação? As coisas ficaram feias depois que come caiu, então o fruto não teve mais seus efeitos. A árvore parou de dar fruto? Não. Só que o ser humano, ele ficou como que alguém assim roubando da criação. O ser humano saiu da ordem e ele, Deus dava, ele serviu da terra. Deus não expulsou ele para um lugar. Jesus até fala disso no livro do céu. Não foi colocado no lugar fora da vontade de Deus, que não existe um lugar que não tenha vontade de Deus. Mas ele ficou como um usurpador, sem compreender, sem desconfiado de Deus, sem amar a Deus de volta com aquele mesmo amor, sem valorizar, sem compreender as obras de Deus. Ele virou ignorante na criação. Então ele usava das coisas como assim, alguém assim que não é dono, né? Mas alguém que está roubando das coisas criadas. Então ficou nessa realidade. Mas as coisas, Deus continuou dando o alimento, as coisas continuou. Deus não tirou aquilo que ele fez, porque Deus não é assim. Deus, ele é imutável. Então, o que ele fez, ele fez. Entende? Porque ele não errou em nada, né? Então, as coisas continuam mantendo a sua conservação. Mas não podendo receber, né? A própria criação ficava se sentindo diante do homem assim, sem poder dar aquele glória, que o ser humano mesmo foi feito para dar glória para Deus, usar da criação e usar dela para louvar a Deus. Que é você tomar uma água e falar, obrigada por essa água, Senhor, que é o Senhor que me deu. Obrigada por isso, tomando posse e ao mesmo tempo reconhecendo que não foi você, foi Deus quem fez, né? E sabendo que ele fez para você se servir daquilo com justiça. Então ele ficou usando de uma forma, ele ficou injusto dentro disso, né? Mas as coisas se manteve, né? Na palavra filho, via-se todas as obras do verbo. Então, é o Jesus, o fiat da redenção, a vinda de Jesus à terra. Então, via todas as obras do verbo, lá, renovadas, ordenadas, e tudo em ato de encher céu e terra para dar-se ao bem das criaturas. Então, Jesus, ele veio refazer isso. Todas as obras de Jesus, ele fez na justiça, porque ele dá na vontade de Deus. E ele, se fazendo homem, fez também aquilo que os homens fazem, o trabalhar, o andar, o comer, o falar, para purificar todos esses atos, porque como estava tudo como que o ser humano usando como usurpador, ladrão, Jesus veio retomar como digníssimo, né, com dignidade tudo isso. E ele divinizou todos esses atos para que o homem possa fazer de novo com justiça pelos méritos de Cristo, tá? Por causa de Jesus. Então, ele fez novamente todas essas coisas, religando todos esses atos humanos a Deus, né? Então, ele renovou todas essas coisas. Então, tudo que Jesus viveu não é só a paixão, o momento da paixão, mas é a vida dele, as palavras dele, o andar dele. Ele, bebezinho, no ventre de Nossa Senhora, já estavam fazendo grandes atos de reparação ali no ventre. Já vivendo com dignidade por todos os bebezinhos que viriam, todos os bebezinhos que nasceriam, né? Já vivendo a santidade que todos nós devemos viver. Então, a nossa vida não é mais nossa, porque Jesus conquistou ela, né? Então, elas estão em Jesus, ele é a videira, e nós somos os ramos. Então, a nossa vida está em Cristo Jesus. Então, ele viveu a vida que nós todos deveríamos viver dentro da ordem que nós somos feitos para viver, né?
Então, ele trouxe essa paz entre o homem e Deus, e ligou o homem de novo à divindade, né? E fez o ato, né? O ato do ato, né? De dar a vida por cada um de nós. E por que ele fez tudo isso? Para o homem voltar a confiar em Deus, para que o homem ame, para acabar com essa coisa da desconfiança, para que Deus estava amando o homem através de tudo isso e queria que o homem entendesse esse amor. Tudo é para falar do amor de Deus, tem que entender isso. Toda a vida de Jesus foi para comunicar o amor do Criador, foi para comunicar o amor de Deus e foi para que o homem pudesse voltar essa confiança, voltar. Mas não pensa que Jesus só veio para nos salvar, ele veio para, de novo, nos trazer o dom da divina vontade, mas ele revelaria isso no tempo certo. Então, primeiro ele precisava deixar os ensinamentos na igreja, os sacramentos, né? E tem todo esse período da igreja, da formação da igreja, tudo fruto dos atos de Jesus. Ele se dá na Eucaristia, os sacramentos, né? O teus sacerdotes, e toda essa vida sacramental que nós temos aí de 2000 anos de igreja, tudo isso. Mas a igreja precisa entender para que ela está fazendo isso. Ela precisa entender para que ela está rezando o Pai Nosso. Para que nós estamos rezando o Pai Nosso? Para que nós estamos vivendo e recebendo a Eucaristia? Para que estamos indo na missa? Para que tem tantas palavras sendo ditas que é lida na missa? Para que tanto conteúdo? Toda a vida de Jesus, tudo que ele deixou precisa ser conhecido, precisa ser falado, precisa ser vivido, precisa ser divulgado. Entende? Essas verdades não podem ficar guardada arquivada, guardada como uma coisa. Ai, vamos ainda estudar para ver se realmente está certo e fica ali numa enrolação danada. Porque o homem é muito complicado, né? E às vezes julga também o instrumento que Deus escolhe e fica nisso, entendeu? Mas não aceita o puro de Deus, não acredita. E Deus precisa castigar a terra, mandando as guerras e tanta coisa, porque a igreja está ainda fechada para as verdades do livro do céu. E quando ela estiver, Deus também permite os castigos por causa disso, por causa do fechamento da igreja, por conhecimento da vontade de Deus. Que nem a redenção, se não conhecer a vontade de Deus, a gente tem que entender uma coisa, que é um mistério também no livro do céu. Se não conhecer direito as verdades da divina vontade, se essas verdades não forem faladas, conhecidas, se a igreja não se abre a isso, ela também não vai usufruir direito da criação, porque é da criação não, da redenção, entende? Que está ligado ao usufruir da redenção, está ligado também ao conhecimento da vontade de Deus, né? Compreender os sacramentos, o para quê, que os sacramentos não é o fim, é o meio que Deus deixou para que o ser humano possa, de regenerado, voltar à condição de divino, voltar à condição de viver como filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, colaboradores que correspondem à vontade de Deus. Então, assim, ele não vai compreender nem a redenção, nem o que Jesus fez, se não tiver o conhecimento do livro do céu, ele não vai usufruir de verdade das coisas de Deus, do que Deus fez, entendeu? Precisa, para como se fosse assim, a chave do quebra-cabeça, para conseguir compreender as coisas. Então, é o que a gente quer mandar de um vale benéfico para a igreja, para os sacerdotes, né? Entendeu? Para se abrir, né? Para não ter medo, para falar dessas verdades, para ter interesse por essas verdades, porque depende muito disso, né? É muito sério isso, porque é o triunfo da igreja, e por isso que Deus permite a igreja ser purificada, para ela se abrir, né? À vontade de Deus, se abrir ao terceiro fiat. Então, a palavra Espírito Santo via se investir todas as coisas, um amor falante. Então, olha o Espírito Santo, ele vem falar em nós, nos ajudar a compreender esse pensamento de Deus, o verbo que comunica esse pensamento de Deus, o Espírito Santo que explica o que os dois conversam entre si. Então, ele vem em socorro à nossa fraqueza, para nos dar as palavras eloquentes, né? Para encher o nosso coração de amor, para queimar e purificar a gente de amor. Então, o Espírito Santo atua. Sem o Espírito Santo, não tem como a gente ter essa luz de Deus, essa compreensão do que Deus está falando, do que Jesus fez, né? Dessa comunicação que há. Então, é muito importante a gente entender essa comunicação que é feita. O Espírito Santo vem explicar essas palavras para nós, vem decodificar essas palavras. Essa é a ação do Espírito Santo, né? Operante e vivificante. Mas quem pode dizer tudo? E quem pode? Eu fico aqui do mesmo jeito da Luísa, né?
É tanta coisa para falar sobre isso. Então, essa ação do Espírito Santo é para nos tirar da ignorância de Deus, para nos tirar dessa falta de compreensão das coisas de Deus. Então, o terceiro Fiat é esse mover do Espírito Santo, é um novo batismo, né, que vai abrir as mentes, abrir os corações para o entendimento daquilo que antes, que já existe, está no nosso meio, mas não foi explicado. Abrir o ser humano, né, a serem divinizados, abrir o ser humano a essa comunicação divina, né? Então, minha pobre mente, eu senti imersa nas bem-aventuranças eternas. Eu estou recebendo a infusão do céu, né? Ela está ligada ao céu. É o que os bem-aventurados também vão compreendendo no céu. E quem manda essas luzes para os bem-aventurados? Nós. Quem está vivendo a vontade divina, manda luzes para as pessoas do céu, de compreensão. Porque quando elas estavam na terra, elas viviam, mas muitas coisas elas não compreendiam. E elas vão compreendendo. À medida que a gente vai compreendendo e fazendo os atos, elas também participam dessa glória, né? Que, se não me engano, é a glória acidental, que elas participam com a nossa vida na vontade de Deus. Então, quem vive na divina vontade repara o passado, o presente e o futuro, todas as almas, de todos os santos, de todas as pessoas que já viveram e viverão, e repara levando luzes para o purgatório, para o céu. Essas pessoas já estão na vontade de Deus lá no céu, né? Esperando o momento do triunfo, né? Mas elas vivem lá recebendo muitas luzes, assim, vendo a luz de Deus, mas para elas acessarem e compreenderem também, depende é como se a gente mandasse para elas essas mensagens, essas compreensões. Então, é mais glória para elas, é mais felicidade para elas quando tem pessoas aqui na Terra vivendo a vontade de Deus, né? Então, elas participam dessa felicidade. Então, a Luísa está aqui ligada ao céu, porque ela está no Fiat de Deus. Então, não está fechado o canal de comunicação do céu, comunicação com as almas. Ela vive em atos universais, em prol de todos, né? Então, aqui está falando, ó, minha pobre mente a senti imersa nas bem-aventuranças eternas. E meu adorável Jesus, querendo me fazer voltar a mim mesma, me disse, minha filha, sabe por que te coube a ti dizer a segunda parte do Glória? Porque ela disse, assim, ela disse, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ela falou, como era no princípio, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estando em ti a minha vontade, te convém levar a terra ao céu. Então, ela é essa pessoa que está ligando uma pessoa na terra, porque é muito importante. Quem já está no céu já está aqui definitivo. Ela não pode fazer mais atos assim, em reparação a todos. Atos para Deus na terra. Só alguém que está vivendo na Terra, um ser humano, que é essa humanidade que Jesus vai usar, né? Então, ela está fazendo esse trabalho de ligar o céu à terra, a terra ao céu, né? De ligar. Então, é muito, tudo que ela está recebendo, tudo que ela está escrevendo, o céu está participando, né? E ela também está trazendo o céu para a terra, essa comunicação de Deus para a terra. Então, é muito importante isso para dar em nome de todos, lá juntamente com a corte celestial, aquela glória que não terá fim por todos os séculos dos séculos. Tá vendo o que está sendo feito aqui? As coisas eternas que jamais têm fim encontram-se só em minha vontade. E está fazendo atos eternos, que não tem fim, que estende para todos, passado, presente e futuro, que não fica só na terra, mas liga terra, céu, bem-aventurados, almas do purgatório, almas também da terra, que vão receber nos orvalhos benéficos, né? Que vai recebendo as graças. Então, todo mundo está incluso, todos estão inclusos, tá trabalhando junto com Deus. Ela está atuando junto com Deus, na vontade de Deus. É uma criatura que está cooperando com o plano de Deus, de trazer o céu à terra, que é o reino da divina vontade. E quem a possui se encontra em comunicação com o céu. É o que nós vivemos também, não é para olhar só para a Luísa, não. É o que nós vivemos na vontade de Deus, essa comunicação com o céu, com as coisas do céu, ligando céu, terra, terra e céu, né? Fazendo atos opostos, né? Ligando as criaturas, fazendo em nome das criaturas, né? Então, assim, reparando, dando glória para Deus, né? Fazendo companhia para Deus, aos atos de Jesus, aos atos que Jesus fez. Então, o que fazem nas regiões celestiais, ela toma parte em tudo e se encontra como em ato junto aos habitantes celestiais. E da criatura que está na terra vai vivendo como um bem-aventurado.
Esse é o terceiro Fiat. Esse é viver na vontade de Deus. Bom, espero que dê para entender. É muita coisa para ser falado, mas a principal mensagem, depois que a gente sabe de tudo isso, e de tanta coisa que nós estamos estudando, a gente pode fazer silêncio. Deus, ele não veio à Terra para ficar ali, ele e a Luísa, os dois ali batendo papo, não. Ele veio falar com um propósito. Então, imagina se essas verdades são colocadas. Então, imagina se Deus nos traz também o conhecimento dessas verdades e a gente não fala delas. Imagina que dor para tanto trabalho, tanta coisa sendo feita, tanto amor investido para ter esses filhos, para ter esse tempo. Então, esse é o tempo da palavra. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós e ele continua através da verdade, né? Porque esse reino da vontade divina é o reino da verdade. A verdade habitando no meio de nós, dentro de nós, nossas ações, permeando nossas ações e saindo para fora também através de nossas palavras também, sendo comunicadas. Então, é o reino da comunicação, da palavra, da manifestação da verdade. Acaba o fingimento, acaba a falsidade, acaba a desonestidade, né? Acaba cada um por si. Mas é o reino do verdadeiro amor, que doa a verdade, que não tem medo de falar a verdade, né? Que é o maior ato que se pode fazer de amor, né, em prol dos seres humanos, é falar da vontade de Deus. Não tem amor maior ao próximo que você pode dar, né? Então, estamos colaborando com Deus, vivendo para os interesses de Deus, quando a gente abre a nossa boca e fala as verdades que Deus deseja. É isso que Ele quer para nós, é isso que Ele quer para a igreja, é isso que Ele quer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe.